você que treina já ouviu falar que a chave para a queima de gordura é aumentar as repetições e principalmente de áreas que têm um pouco mais de dificuldade para ficarem definidas, como por exemplo o abdômen para os homens e pernas para as mulheres. Mas hoje eu vou te passar uma visão um pouquinho diferente sobre a queima de gordura localizada e também de trazer novas informações e com certeza informações que você não conhecia sobre esse tema. Então se você quer ficar por dentro de tudo sobre esse tema, fica comigo e bora pro vídeo. Fala aí, YouTube, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Herbert Levi, tenho 19 anos. Não, de novo que eu tenho 20. Você é retardado por acaso? Fala aí, YouTube, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Herbert Levi, tenho 20 anos e esse é o meu canal. E no começo aqui do vídeo já quero agradecer pra você que já é inscrito no meu canal e pra você que ainda não é, se você quer ficar por dentro de tudo sobre treino, dieta e musculação, se inscreva aqui embaixo. E pra você que ainda não me segue nas redes sociais, me siga lá, principalmente no Instagram, que é onde eu posto a maioria das coisas que acontecem com a minha vida e é onde você também pode fazer sugestões de vídeos, tirar suas dúvidas e ter um contato mais direto comigo. Mas são esses os recados e bora pro que interessa. Bom galera, o tópico de hoje é um tema que é um pouquinho polêmico, que é a queima de gordura localizada. Que por aí afora a gente escuta muitas informações erradas sobre o tema, algumas meias verdades e principalmente controvérsias. E normalmente quando se trata de áreas que são bem difíceis de ficarem definidas, como abdômenes para homens e pernas para mulheres, nós escutamos coisas como fazer mais exercícios, fazer mais repetições, algumas vezes fazer mais aeróbicos, e que na maioria dos casos apenas uma parte do que eu falei vai realmente funcionar e ajudar essa pessoa. E quando se trata de gordura localizada, a primeira coisa que a gente tem que falar é que infelizmente não existe queima de gordura localizada. E pra gente entender melhor como que funciona a queima de gordura, a gente precisa primeiro entender como é que funciona fisiologicamente esse processo. A queima de gordura ela funciona em basicamente 3 etapas: mobilização, transporte e oxidação. E a primeira etapa se chama mobilização, porque é onde o seu corpo vai mandar alguns sinais para as células de gordura se mobilizarem, e quando as células de gordura se mobilizam, elas soltam glicerídeos. E para quem não sabe, as células de gordura estocam a gordura em forma de triglicerídeos, que são basicamente 3 glicerídeos ligados a uma molécula de glicerol. E que nessa etapa, o seu corpo vai mobilizar essas moléculas, o que vai deixar essas moléculas de glicerídeos meio que flutuando ali perto das células de gordura. E uma coisa importante de se saber sobre a mobilização das células de gordura é que mesmo um glicerídeo, depois de ser mobilizado, ele pode voltar a ser reestocado na célula de gordura se ele não for transportado daquela área. Logo após a mobilização, se existir demanda, os glicerídeos que estão ali meio que perto das células de gordura serão transportados para a corrente sanguínea, onde eles serão transportados para lugares onde vão precisar de energia, como por exemplo os seus músculos, ou então vão ser transportados para o fígado para serem metabolizados e transformados em moléculas de glicose, que para quem não sabe é uma derivada do carboidrato e a fonte preferida de energia do nosso corpo. E logo após o transporte para o fígado ou para áreas que necessitam de energia como a musculatura, vai acontecer a oxidação, ou seja, a queima daquela gordura em energia. E de todo esse processo, eu diria que a fase mais importante é a fase de transporte. Porque como eu já expliquei, moléculas de gordura, de ácidos graxos, de glicerídeos, eles podem ser reestocados. E uma coisa muito interessante que acontece nessa fase de transporte, principalmente em mulheres, é que elas têm uma capacidade muito boa de mobilização. Mas o problema é que normalmente o transporte, ele não leva os glicerídeos para locais onde vão ser utilizados como energia e terminam sendo reestocados em outras áreas do corpo. E é o que acontece normalmente com as mulheres que conseguem mobilizar muito bem em células de gordura da parte superior, só que na hora do transporte não são levados os glicerídeos para lugares de queima e vão para as coxas ou então para a região dos glúteos. Isso também acontece com homens e quando acontece com homens, principalmente eles vão para a área aqui do abdômen, né? E também da área da lombar, essa região meio que do tronco aqui, central nossa. E aí a gente tem uma coisa muito importante, um conceito que a gente já criou com essas teorias todas, que é o seguinte: quando você faz o tipo de trabalho de movimentação na musculação ou então em qualquer tipo de exercício onde existe um movimento e tudo mais, a gente não está trabalhando a tecido adiposo,
a gente está trabalhando musculatura. E que nesse caso, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E o que vai acontecer é que o nosso corpo ele vai começar a retirar glicerídeos não de locais meio que específicos ou mais pertos, como por exemplo, se eu trabalhar o meu braço, ele vai tirar gordura especificamente do meu braço. Não é assim que funciona. Ele vai tirar de áreas que tem mais concentração e logo após semanas de treinamento e tudo mais, ele vai começar a retirar glicerídeos, ou seja, gordura, de outras áreas que tem um pouco menos de concentração de células de gordura e de gordura também. E para exemplificar essas duas situações, eu peguei dois estudos, e o primeiro foi feito com 104 indivíduos, sendo eles 45 homens e 59 mulheres, onde nesse estudo consistiu basicamente o treinamento do braço não dominante dessas pessoas durante 12 semanas. E o método utilizado para avaliar a quantidade de gordura que tinha no braço dessas pessoas é o método que eu diria que é o mais eficaz e o mais confiável possível, que é o método de ressonância magnética. E quando eu digo confiável, galera, pensem que é muito confiável mesmo. A taxa de variação do método de ressonância magnética é de mais ou menos 0,5%. Então a gente já pode ver que ele é muito preciso. E no final desse estudo eles observaram que a quantidade de gordura dos dois braços eram meio que equivalentes tanto em homens quanto em mulheres. Com uma pequena diferençazinha das mulheres que conseguiram queimar um pouco mais do braço não dominante, mas foram quantidades meio que insignificantes. E o que defende a minha tese aqui é que também foi demonstrado que houve uma perda de gordura meio que do corpo inteiro, porque eles estavam treinando o braço não dominante e meio que o resto do corpo também com outros tipos de movimento, o que reforça mais ainda essa tese. E o que já era de se esperar e comprova mais ainda essa tese é que houve também um pouquinho mais de crescimento muscular no braço não dominante comparado com o braço dominante, o que reforça ainda mais a tese de que quando você está trabalhando os seus músculos na academia, você está trabalhando exclusivamente os seus músculos e não o tecido adiposo daquela área. E o segundo estudo aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho de bro science, ou seja, ciência de academia, que é aquela que seus amigos sempre falam, que é, bora fazer abdominalzão, fazer um monte de abdominal para ficar com o abdômen trincado. O que acontece nesse estudo é que eles pegaram 24 indivíduos, sendo 14 mulheres e 10 homens, de 18 a 40 anos, e nesse estudo eles pegaram essa população, botaram eles para fazer abdômenes, sendo 7 exercícios de 2 séries de 8 a 10 repetições durante 5 dias da semana, o que dá um volume muito alto, levando em conta que atletas já bem experientes fazem normalmente 2, 3 exercícios, com normalmente 4 séries máximas de 15, 10 repetições. Então, para indivíduos sedentários, esse volume é bem alto. E como a gente já sabe, em indivíduos sedentários, ou seja, novatos, as respostas fisiológicas são muito rápidas e expressivas. O que, em teoria, poderia reforçar mais ainda a ideia de que se você fizer mais abdominais, você vai queimar mais gordura dessa área. Mas o que aconteceu não foi nem um pouquinho esperado. E o que se observou no final do estudo é que essa população que fez todos esses exercícios é que eles ficaram com mais resistência na musculatura do abdômen, ou seja, eles conseguiam fazer mais repetições, mas quando se tratava de queima de gordura meio que relativa com as outras partes do corpo, não se observou muita mudança. E que, como eu disse, gerou mudanças fisiológicas e morfológicas nessas pessoas, mas não necessariamente queima de gordura localizada. E bom, galera, sabendo disso, a gente precisa ir pro básico, porque realmente funciona, que é você conseguir montar uma dieta bem feita, conseguir montar uma dieta que tem um déficit calórico, ou seja, você ingira menos calorias do que você gasta, ter um treino bem feito, com exercícios bem feitos, com montagem de exercícios bem feitas, eu acho que fica melhor assim, com volume calculado, intensidade calculada, claro, com uma rotina de cardio também muito bem feita, e com tudo isso, com certeza você vai ter uma melhora nesse quadro, nesse aspecto do seu físico. E é lógico, existem suplementos que ajudam você a chegar nesse objetivo, como por exemplo a ioimbina, cafeína, taurina e estimulantes no geral. Mas é claro, antes de tomar qualquer tipo de suplemento, você tem que tomar alguns cuidados e observar se você não é uma pessoa tão sensível a esse tipo de suplementos, principalmente suplementos estimulantes. Algumas pessoas sentem taquicardia, tontura, ânsia de vômito e coisas do tipo quando usam estimulantes. E que minha indicação é você usar primeiro doses pequenas para você observar se você vai gerar algum tipo de
resistência a esses suplementos. E um suplemento muito conhecido quando se trata de ficar com principalmente um abdômen trincado é a ioimbina, que eu já falei aqui atrás que é um ótimo estimulante e um ótimo suplemento para quem quer queimar gordura. Mas existem algumas ressalvas com esse suplemento e que eu vou falar elas aqui agora também. Principalmente quando se trata de horários e período que você vai tomar esse suplemento. E quando eu digo período, é mais ou menos em que estágio você tá do seu cutting, em que estágio você tá da sua perda de peso. A ioimbina é mais indicada para indivíduos que já estão terminando ali o seu cutting e tem aquela gordurinha chata, principalmente do seu abdômen, para homens e principalmente das pernas e glúteos para as mulheres, que não sai de jeito nenhum. Aí você pode utilizar a ioimbina. E lembrando que a ioimbina, ela basicamente só funciona se os níveis de insulina no seu sangue estiverem extremamente baixos. Porque a ioimbina é um inibidor de receptor alfa. E para quem não sabe, para você entender essa coisa de receptores alfa e beta, é importante você conhecer um pouquinho sobre os adrenócitos do nosso corpo, que são basicamente adrenoreceptores. Imagine que no seu corpo basicamente existem dois tipos de receptores, alfa e beta. Imagine os alfa como um breque de um carro e os beta como aceleradores. Imagine que esse carro é meio que a construção e a destruição de alguns tipos de tecido. Quando eu digo destruição, não é quebra ou então explosão, alguma coisa do tipo, não. É oxidação. E imagine que quando você está ganhando peso, os receptores beta, principalmente das suas células de gordura, meio que são reduzidos e os receptores alfa são estimulados. E é por isso que quando você está ganhando peso, é normal você observar um pouquinho de ganho de gordura. Porque os receptores alfa, principalmente da musculatura e também do tecido adiposo, são estimulados por causa da insulina. Então imagine a ioimbina meio que nem um breque, porque ela vai ir lá no receptor alfa e vai parar o receptor alfa das células de gordura, especificamente. E qual é o horário que a gente está com os níveis de insulina mais baixos? É quando a gente está em jejum, é quando mais ou menos a gente acorda. Quando a gente acorda é mais ou menos onde a gente tem o pico mais baixo de insulina que a gente pode ter durante o nosso dia inteiro. E que a ioimbina é principalmente indicada para pessoas que são adeptas do carne de jejum, do AEG, e que funciona muito bem com ioimbina e, como eu já disse, só no final do seu cutting. Deixe esse período, esse tipo de prática mais para o final do seu cutting. Porque sem a ioimbina, a gente já vai ter alguns tipos de meios de transporte perto dos nossos adipócitos, das nossas células de gordura. E que a ioimbina é indicada principalmente para o final do seu cutting, porque você vai queimar as áreas que são mais bem vascularizadas, que tem mais áreas de transporte, e que no final do seu cutting só vai sobrar aquela gordurinha chata, que tem poucos vasos de sangue ali dentro, ou seja, tem muito menos meios de transporte ali naquela área, e que a ioimbina vai estimular e vai melhorar a mobilização e o transporte das mesmas. E normalmente a quantidade de ioimbina indicada para todas as pessoas é de 0,2 mg por quilo corporal. Mas se você quer primeiro testar e ver se você tem resistência, ou então se você tem algum tipo de colateral, eu indico você usar metade dessa dose, e daí você observa. Se você tiver algum tipo de reação ou coisa do tipo com a ioimbina, aí eu recomendo você ter cautela e talvez repensar o uso desse suplemento. E outra coisa muito legal a se falar sobre a ioimbina é que ela também é uma sinergista da cafeína. Então é muito legal você utilizar as duas juntas, porque uma vai meio que ajudar a outra nessa questão de queima de gordura, porque elas são sinergistas. E bom galera, é isso pro vídeo de hoje. Se você gostou do meu vídeo, deixa o gostei aqui embaixo. Se você não curtiu, explique nos comentários. E se realmente você não gostou desse vídeo, aí sim você deixa um desgostei. Mas é isso pro vídeo de hoje. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. E já volto com mais uma dica, mais uma história, mais um vídeo. Tamo junto, valeu, falou!